Olá pessoal, a pedido do professor Abraão de Biologia, hoje eu vou falar sobre poder. Isso mesmo, se interessa a você entender sobre poder, acompanhe a gente nesse vídeo. Vamos falar sobre poder. Olá gente, poder na psicologia significa a capacidade que o sujeito tem de modificar o comportamento de outras pessoas. Isso mesmo. Poder significa a capacidade que um sujeito tem de alterar, de modificar o comportamento de outras pessoas. Em algumas linguagens, isso é chamado de manipulação. Manipulação do radical de manus, mão, ou seja, a capacidade de interferir, de alterar o comportamento do outro. Mas a pergunta que veio para mim é: por que algumas pessoas, quando têm poder, ou seja, quando elas se colocam numa posição, num cargo, ou elas estão numa posição que, na verdade, tem capacidade de interferir sobre outras pessoas, essas pessoas modificam a conduta que possuíam em outro momento, ou seja, elas alteram o comportamento, elas já não são as mesmas pessoas. Existe até o ditado popular que fala assim: quer conhecer o homem, dê poder a ele. Quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. Quer conhecer qualquer pessoa, dê poder. Porque com poder a gente vê quem de fato é a pessoa. E a gente vai entender exatamente por quê. Conforme a análise do comportamento, as pessoas elas são governadas pelo processo ambiental, de interação que elas estabelecem com o ambiente. Isso mesmo, a relação de troca que nós estabelecemos. Isso não é diferente na biologia, esse entendimento não é diferente em qualquer ciência séria. Sempre o comportamento do homem e dos animais está numa relação de troca com o ambiente. E nessa relação de troca, algumas coisas que são devolvidas em função do nosso comportamento, elas são reforçadoras, ou seja, elas trazem certa satisfação para o sujeito. E algumas coisas, a depender da conduta que o sujeito adota, essas coisas podem ser nocivas, lesivas, trazer danos para as pessoas. Quanto mais uma pessoa está num ambiente em que ela não tem capacidade de interferir em outras pessoas, em que ela não tem poder, na verdade, capacidade de alterar o comportamento de outras pessoas, ela está submetida a outras pessoas, mais essa pessoa, ou seja, essa pessoa que precisa se comportar conforme o mando de outras pessoas, a solicitação de outras pessoas, mais essa pessoa se comporta desta forma, porque sabe que se não se comporta assim, ela pode perder alguns reforçadores, pode perder algumas coisas, ou ela pode sofrer sanções, ela pode sofrer aversivos, ou seja, se eu não me comporto conforme a solicitação ou a expectativa de algumas pessoas, o mando de algumas pessoas, seja ele um mando direto ou um mando disfarçado, mas eu posso perder coisas que eu tenho para ganhar ou para receber, ou eu posso também sofrer aversivos direto. À medida que eu modifico a minha posição dentro de um grupo social, à medida que eu ganho poder, ou seja, à medida que eu dependo menos da solicitação, dos mandos de outras pessoas, eu assumo uma configuração em que outras pessoas dependem de mim ou dependem do meu ordenamento, mas é comum que essa pessoa fique numa posição em que outras pessoas possam atingi-la menos, ou seja, outras pessoas não têm poder de reforçamento para essa pessoa ou não têm poder de apresentar aversivos, de atingir essa pessoa de alguma maneira. Essa fórmula, ela é calculada de maneira automática pelo cérebro dessas pessoas. E esse cálculo automático leva essas pessoas a se comportarem de uma maneira que elas entendem que não são afetadas ou não são atingidas ou não irão ganhar nada com essas outras pessoas que estão numa posição socialmente de status mais baixo do que elas. Então essas pessoas elas aí então se comportam ou agem com essas outras pessoas de um modo que não é atendendo às expectativas dessas pessoas. Isso acontece simplesmente porque essas pessoas que agem assim estão libertas, na verdade, da ideia de serem
afetadas, a ideia de serem atingidas, seja de maneira aversiva ou seja de maneira reforçadora por essas pessoas. Isso é extremamente perigoso. Qualquer pessoa que, na verdade, ascende em status ou em poder, se a configuração desse status ou desse poder é de tal maneira que essa pessoa não pode ser atingida por outras pessoas que estão abaixo, é muito natural que essa pessoa também não se comporte de modo a atender certas solicitações, a não ser que essa pessoa pertença a um outro grupo que valoriza bastante as pessoas que possuem poder e que mesmo assim mantêm comportamentos de humildade, de fraternidade, de atender às solicitações dos menos favorecidos. Por isso que participações religiosas é um elemento importante, visto quando, desde que as religiões que essas pessoas participem valorizem esse comportamento de tratar bem aos menos favorecidos. Por isso que, se não for um ambiente religioso, que essa pessoa participe de grupos que estimulem sempre essas pessoas a tratarem outras pessoas de maneira humana, vamos colocar assim, de maneira que valorizem essas pessoas. Mas, se a pessoa é mais individualista, mais egoísta, é dessas pessoas que gostam de se afirmar que não gosto de grupos, eu gosto de viver minha vida e pronto, é muito natural que essa pessoa também tome medidas de maneira egoísta, egocêntrica e que fira e atinja outras pessoas. Então fiquem atentos a essas contingências que controlam as pessoas, pessoas que são parte de grupos, que precisam da validação do grupo para se afirmarem, que tiveram uma educação em que precisam ser solistas e que o grupo familiar vigia de certa maneira para que essas pessoas continuem humildes, têm mais chances de ascenderem em poder e não modificarem a sua conduta para com os demais. Pessoas que são mais individualistas, egoístas e não participam de grupos que fiscalizam ou não dependem desses grupos, essas pessoas com maior facilidade tendem a tomar medidas que ferem outras pessoas. Ficando atento a isso, a gente pode administrar melhor os nossos processos e perceber com antecedência quem tem mais ou menos chances de nos atingir de maneira ruim quando ascende no poder. Um grande abraço e vamos embora.